bibliografia de hoje nós vamos ver um conteúdo novo. Você vai utilizar o seu livro didático das páginas 77 até a página 80 e nós vamos falar um pouco sobre a sociedade e a acessibilidade. Abra aí o livro para a gente iniciar. As pessoas convivem em sociedade e por isso precisam respeitar o direito de ir e vir de cada um. Infelizmente, além de a maioria das cidades não dispor de uma boa infraestrutura para atender à necessidade de todos, ainda nos deparamos com situações de preconceito, pessoas que maltratam, desprezam e humilham as outras por várias razões, que de modo algum justificam esse tipo de comportamento. Devemos sempre respeitar o próximo, independentemente da sua situação. Isso facilita o processo de acessibilidade para todos. Não só de acessibilidade, não é, gente? De convivência também, não é? Sem respeito é impossível a convivência. Mas o que é acessibilidade? É o direito que todas as pessoas têm de usufruir de benefícios da vida em sociedade. Então, a acessibilidade é o direito que todas as pessoas têm de usufruir dos benefícios da vida em sociedade. Muitas pessoas apresentam dificuldades para transitar. Essas dificuldades podem ser permanentes ou temporárias. E aí você vai observar no seu livro que nós temos um deficiente visual, né, um cadeirante e uma gestante. Vamos ver aí esses tipos de deficiência, vamos ver aí a dificuldade que essas pessoas enfrentam. Pessoas com dificuldade de locomoção permanente são aquelas cuja dificuldade não diminui ou não passa com o tempo. A palavra permanente, não é por si, ela já explica, não vai passar, é permanente. Por exemplo, pessoas com deficiência visual irreversível. Pessoas com dificuldade de locomoção temporária são aquelas cuja dificuldade pode diminuir ou passar com o tempo, por exemplo, uma gestante ou os recém-operados. Uma gestante, quando ela já está aí com a gestação avançada, né, após os 6 meses, aí já está com a barriga bem grandinha, ela tem dificuldade de se locomover, tem dificuldade no acesso ao ônibus. Às vezes existem pessoas que estão nos ônibus e não têm a educação ou o hábito de ver uma gestante e oferecer um lugar. Às vezes o ônibus está cheio e existem pessoas que não fazem isso, é errado. A deficiência dessa pessoa de se locomover em certos ambientes apertados, como por exemplo um ônibus, é temporária, mas durante aquele período ela precisa que alguém, facilite o seu acesso naquele lugar. As pessoas com cadeira de rodas podem ter dificuldades de locomoção permanente ou temporária. Você pode tornar-se um cadeirante devido a uma cirurgia que fez, a um problema de saúde ou a um tratamento que esteja se submetendo. Nesses casos, aí a sua dificuldade de locomoção é temporária, mas existem cadeirantes que o seu problema é irreversível, não vai passar, né? Dessa forma, as adaptações no meio de transporte são essenciais para que as pessoas possam ter acesso a eles. Aí na página 78 você vai observar um ônibus, né, com aquela parte elevatória para facilitar o acesso dos cadeirantes ao ônibus. Espaços reservados em ônibus, rampas, em calçadas e em estabelecimentos, automóveis adaptados para pessoas com cadeiras de roda e semáforos com sinalizador são exemplos de estratégias para facilitar a acessibilidade de todos. É importante lembrar que os lugares da frente são reservados para os idosos. Já observaram nos ônibus aquelas plaquinhas que indicam que os lugares da frente são reservados aos idosos e às gestantes e às pessoas com deficiência, não é? As rampas
facilitam a descida ou subida de pessoas com dificuldade de locomoção. Observe aí a imagem aí no seu livro, né? Um local onde tem a rampa, acho que você também já deve ter observado. Em alguns locais da nossa cidade, o acesso facilitado através dessas rampas para as pessoas que têm deficiência. Existem semáforos sonoros para as pessoas com deficiência visual saberem o momento de atravessar, né? Porque a pessoa com deficiência visual ela não vai ver, então aí o semáforo emite o som e ela reconhece, né? Existem também placas de sinalização que vão indicar a melhor locomoção, a melhor comodidade, para educar também as pessoas que não têm essas deficiências, para lembrar elas de que se deve sim ajudar e facilitar o acesso dessas pessoas. Um local com uma boa infraestrutura ajuda as pessoas que possuem dificuldades de locomoção a se sentirem incluídas na sociedade de forma civilizada. Mas o que vemos com a grande frequência são pessoas estacionando em locais de acesso à rampa, entulho e obstáculos em calçadas, que em muitos lugares estão em péssimas condições. Motociclistas fazendo ultrapassagem pelas calçadas, dentre outras irregularidades, né? Isso aí que acabou de falar. O que é que a gente costuma ver com frequência? Pessoas que muitas vezes não lembram, melhor dizendo, vamos dizer assim, não lembram, que deve facilitar a vida do próximo. Se eu sei que aquele local é destinado, um local de estacionamento para que o idoso estacione, ou que o portador de deficiência, se eu vejo que ali tem uma rampa que é destinada a um portador de deficiência, por que eu vou parar o meu carro? Ou eu vou atrapalhar a passagem, mesmo que não tenha ninguém naquele local, mas vai chegar. Então é uma questão aí de educação, que a gente deve adquirir desde pequenos, a lembrar que nem todos são iguais, mas todos merecem respeito, bons tratos e que a gente tem que sempre lembrar em ajudar, se preocupar com o bem-estar do próximo, né? Eu gosto de dizer que a gente deve tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Quem gostaria de ser tratado mal? Ninguém, né? Então a gente deve lembrar, principalmente quando estiver em locais que são destinados a essas pessoas, de ajudar e de facilitar o acesso. Conheça agora o significado de algumas placas relacionadas à acessibilidade, que são comuns no nosso dia a dia. E aí você tem uma placa semelhante a essa no seu livro, né, que indica um usuário de cadeira de rodas. Então, aquele lugar, no ônibus, ou num banco, ou em algum lugar que você encontre, é destinado a pessoas. É porque aquele local tem o acesso facilitado para quem é cadeirante, quem faz uso da cadeira de rodas. Gestante. E aqui, pessoas com deficiência auditiva. Aqui, ó. Pessoas com deficiência auditiva, cadeirante. Aqui nós temos o método Braille. E aí você vai encontrar várias dessas placas em vários locais, educando, né? Indicando ao cadeirante ou ao deficiente, a pessoa que é portadora de algum tipo de deficiência, que aquele local é destinado a ela. E também educando as pessoas que não têm a deficiência, que não são portadoras, de que não deve ser ocupado, deve ser reservado a esse tipo de pessoas, né? A essas pessoas que merecem esse cuidado especial. Então, você vai fazer a leitura desse conteúdo, né? Vai aproveitar, vai refletir, e aí nós vamos dar início ao nosso exercício aí na página 79. Marque um X nas situações erradas. Observando aí essas 3 imagens no seu livro, quais são as situações erradas que você observa? Você vai assinalar, é certo o ônibus não ter a rampa de acesso para as pessoas que são portadoras de deficiência, que fazem uso da cadeira de roda. É certo que as calçadas estejam cheias de entulho, de lixo, né? Prejudicando as pessoas que são portadoras de deficiência visual. Então, observe aí dessas imagens qual é a correta e quais são as erradas e marque um X. Segundo, troque os símbolos por letras
e aí cada símbolo tem uma letra correspondente. Você vai observar abaixo, vai trocar e vai descobrir a frase escrevendo na linha, tá certo? Terceiro, observe as imagens do mesmo local antes e depois de receber uma reforma para melhorar o trânsito de pessoas que possuem dificuldade de locomoção. Circule as mudanças feitas no espaço e explique a sua importância. Nesse terceiro quesito aí você vai observar de forma bem clara quais são as modificações que foram feitas aí nesse prédio. Essas modificações, elas ajudam ou atrapalham a vida de quem é portador de deficiência? É necessário que existam essas modificações ou não? Não vai influir em nada. Observe aí, circule as modificações que você observar e escreva abaixo o que você viu e se é de importância ou não. Na página 80, no quarto quesito, você vai realizar uma pesquisa. Pesquise com a ajuda de um adulto locais de sua cidade que não possuem equipamentos que promovem a acessibilidade, como rampas, calçadas niveladas e sinais sonoros em semáforos. Em seguida, tire fotos, escolha um e cole abaixo. Aí é uma resposta pessoal, né? Você vai pesquisar com a ajuda de um adulto um local da sua cidade que não possui o equipamento que promove a acessibilidade. E em seguida você vai tirar a foto e vai colar. Se você não conseguir, você pode registrar sob forma de desenho, né? Faz aí o seu desenho representando. Quinto quesito. Observe a figura e escreva as palavras que se referem ao trânsito com acessibilidade. Aí você vai ter uma imagem, né, semelhante a essa. Observe aí. Observe a figura e escreva as palavras que se referem ao trânsito com acessibilidade. O que é que você observa nessa imagem, né? Onde os pedestres estão atravessando? Você vai colocar o que você observou nessa imagem das coisas que facilitam o acesso de pessoas com deficiência. Sexto, pesquise e informe. Profissional que cuida da infraestrutura da sua cidade. E aí você vai fazer uma pesquisa. Quem é o profissional que cuida da infraestrutura da sua cidade? Sétimo, pesquise e complete de acordo com o que você aprendeu. O semáforo sonoro que auxilia as pessoas com deficiência auditiva possui duas cores. E aí você vai colocar o que essas cores indicam, né? O que é que indica a cor verde e a cor vermelha? Nessa página 80, nesse sétimo quesito, você conclui a sua atividade. Então, leia esse conteúdo com bastante atenção, até para que você não tenha dificuldade na hora de realizar a sua atividade. Resista à atividade e manda para a tia Fernanda. A gente vai se encontrar no próximo vídeo para falar mais sobre acessibilidade.